A gente acompanha a sua história, você é uma pessoa que tem muita influência no país, já participou de reality, mas muito mais do que isso, você batalhou muito em toda a sua vida. Eu gostaria que você contasse um pouco como que foi a transição, que você é uma mulher trans, como que foi essa sua batalha, né? E por que isso te influenciou na política? Porque eu tenho certeza que você entrou na política também para defender as pessoas que passaram e que estão passando pelo que você passou. Tá bom. Sem saber, desde criança eu sempre fui política, né? Porque ainda criança, quando eu me identifiquei essa menina que eu não sabia o que estava acontecendo, era natural, só deixava fluir a minha natureza, né? Para mim a vida era maravilhosa, porque era assim mesmo. É quando a gente vai crescendo e entra na escola que você começa a perceber que você é diferente das outras crianças. Aí começam aquelas agressões, o tal do bullying, né? Que hoje tanto falam, né? E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente. Eu não vou usar o termo errado, porque hoje eu tenho outra concepção de vida. Mas que tinha alguma coisa diferente em mim em relação aos outros meninos, por exemplo. Eu só queria brincar com as meninas, eu só queria ficar com as meninas, eu só gostava de coisas de meninas. E em casa também. Aí eu comecei a sofrer todas as intolerâncias. Porque, imagina, eu tenho 52 anos de idade, embora não pareça. Eu tô falando de 50... Eu ia falar 30 para você. Para os meninos eu falo 28. Tô brincando. Você sabe que quando eu me vi essa criança completamente agredida, invalidada na minha infância, eu comecei a buscar, ainda muito criança, com 9 anos de idade, uma estratégia de sobrevivência. Porque eu percebi ali que eu ia ter que lutar sozinha para sobreviver. Eu não tinha apoio da família, porque, coitados, a ignorância não permitia esse acolhimento. Eles não sabiam do que se tratava. Não sabia se era um pecado, se era safadeza, se era doença, se era o demônio no meu corpo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E tinha tudo isso, tá? Cresci ouvindo que eu era uma aberração, que eu estava em pecado, que eu ia para o inferno. Enfim, você vai para a igreja e você é condenado ao fogo do inferno. Eu falo, Deus, eu não tenho que pedir para ser assim. Era natural, desde que eu me entendo por gente. De 5 para 6 anos de idade, eu já saquei isso. Que tinha alguma coisa diferente, eu já percebia, porque eu queria muito ser uma menina com 5 anos de idade. E isso ficou na minha mente. E você veio num corpo de um menino. Exatamente, né? Eu sempre brinquei dizendo que eu era uma mulher presa no corpo de um homem, porque sempre foi assim como eu me sentia. E a gente não falava naquela época dessa transição, não existia muito isso, era muito aberração quem fazia isso, né? E eu não queria aquilo para mim, porque quem em sã consciência vai optar em sofrer preconceito? Quando alguém fala assim, eu respeito sua opção, tá muito errado. Porque eu nunca parei um momento da minha vida, um rapaz heterossexual, falei assim, tô aqui sem fazer nada, acho que eu vou virar trans. Tô aqui sem fazer nada, acho que eu vou me apaixonar por um cara. Não existe esse momento. É muito simples, quem é heterossexual perceber em que momento você parou e falou assim, acho que você é hétero. Você simplesmente é. Você nasceu assim, exatamente igual. Não teve um momento que você para se assumir, para falar, eu quero mudar. Não existe isso. Por isso tem essa diferença do termo opção para orientação. Orientação. É bom que vocês de casa se atentem, que realmente É importante saber disso, sabe para quê? Para a gente quebrar os preconceitos. Quando a gente entende isso, porque, na verdade, assim, por que os preconceitos existem? Porque as pessoas não acreditam ou não conseguem compreender que isso é a minha natureza. Eu nasci assim. Quando as pessoas pensam que é uma opção, pensam que é safadeza. Aí que mora onde a conta não bate, é exatamente nesse ponto. O dia que a humanidade entender que nós nascemos assim, os preconceitos acabam, porque a gente não pode lutar contra. Assim, uma coisa é você deve ter sofrido muito. Eu sofri muito a vida toda. Você sabe que eu repeti de ano? Não é fácil, não. Não, eu repeti de ano 3 vezes a primeira série. Sabe por quê? Porque eu estava sendo massacrada quando criança. Sem saber por quê. Sabe quando você apanha e não sabe por que você está apanhando? Essa criança era eu. Apanhei a vida inteira. Ou em casa, ou no bairro, ou na escola, ou na igreja. Sem saber por quê. E eu passei a vida inteira me perguntando, Deus, mas o que eu fiz? Por que eu estou sofrendo tudo isso? O que eu fiz? Eu não tinha feito nada, porque eu nasci assim. Com 9 anos de idade, eu precisei amadurecer. Eu fui uma criança muito prematura, assim, eu amadureci muito prematuramente, porque era uma questão de sobrevivência. Eu morava no Capão Redondo, alta periferia de São Paulo, um bairro perigosíssimo. Conheço, não tinha um dia naquela época que a gente não pulava um corpo na rua, de tanta violência. Foi considerado pela ONU o bairro mais perigoso do mundo.
naquela época, e eu estava lá. E um dos responsáveis por isso é meu irmão. Meu irmão era comandante da rota na época. Vixe! A Rota 66. Vixe! Mas você percebe que eu estava ali inocente, naquele ambiente, e pensando, eu vou ser a próxima vítima. Então eu precisava de uma sobrevivência. E foi aí com 9 anos de idade que eu tive que pensar numa estratégia. E aí eu pensei, não consigo passar de ano, ainda estava na primeira série, porque eu não conseguia avançar pela tortura que eu estava sofrendo. Aí pensei, mas e se eu batalhar para ser a melhor aluna da escola? Talvez os meus problemas passem despercebidos e o meu brilho, a minha competência, o meu talento fale mais alto. E deu muito certo. E de lá para cá, até hoje, porque essa estratégia virou uma estratégia de sobrevivência para a vida, eu carrego isso. Tudo que eu me proponho a fazer, tudo, eu tenho o meu destaque, eu procuro ser a melhor da turma, melhor do que eu estou fazendo, mas não é para ser melhor que ninguém, é para superar todo o preconceito, para que o meu talento, para que a minha competência, a minha responsabilidade, o meu compromisso, tudo isso fale mais alto do que o preconceito. Não é fácil, não. Agora, Léo, que momento que você transpassou isso? Como é que aconteceu esse momento? É aí você onde falou, as pessoas... eu sou mulher. Uhum. Porque você não tinha um corpo de mulher, mas você era mulher. Eu me assumi 2 vezes, né? Porque primeiro a gente se assume homossexual, que era o que eu achava que eu era. Então, com 18 anos, nesse mesmo bairro, eu sofri uma violência muito grande. Eu fui apedrejada no bairro, voltando da escola à noite. Eu fui apedrejada, eu já estava sendo hostilizada desde criança, eu já estava com a alma machucada desde criança. Com 18 anos, eu fui apedrejada. Nesse apedrejamento, eu falei, deu. Isso foi a gota d'água para mim. E aí eu cheguei em casa, 11 horas da noite, depois da escola, minha família já estava, meus pais deitados, eu chamei todo mundo na sala, falei, eu sou homossexual. Aí foi aquele bololô, aquele chororô, meu pai não aceitou. Tempo, hein? Nossa, 40 e tantos anos era atrás. quase um crime. Era verdade, Era quase 40 um crime. anos atrás, você não concebia isso. E eu estava aguentando tudo aquilo desde criança, sozinha. Nunca eu tinha exteriorizado envolvida a aquilo. sua família, não, nada. Nunca, porque aquilo era uma tortura para mim. Fiz várias promessas para Deus, que se eu não fosse aquilo, eu faria isso, faria aquilo. Busquei todos os recursos, mas era a minha natureza. E aí, com esse apedrejamento, eu contei para os meus pais e para os meus irmãos e tal. Aí eu tive vários problemas. Meu pai não aceitou. Minha mãe ficou chorando como se eu tivesse cometido um crime. Meu irmão ficou sem falar comigo 10 anos, o meu irmão mais novo. Hoje a gente já se entendeu, já se resolveu. Mas foram 10 anos, assim, muito tristes, porque a gente não se falava e eu tive que sair de casa. Uma mão na frente, outra atrás. Porque ficou insustentável ficar na família. E é aí que tem vários problemas, e por isso que a gente precisa de políticas públicas que esclareçam as famílias. Porque muitas famílias colocam a comunidade LGBT para fora de casa, sem saber o que está acontecendo, completamente desestruturada. Aí a pessoa vai parar na prostituição, vai parar no crime, usar drogas. Por quê? Porque está abandonada. Você sabe que, principalmente quando é trans, tem pais que colocam a menina trans para fora de casa com 12, 13 anos. O que uma criança de 12, 13 anos vai fazer na rua sozinha, abandonada? Aí começam os problemas da comunidade LGBT, que quando a gente quer defender, tem gente que ainda se opõe, mas não entende o embrião do problema. E o embrião do problema está exatamente nessa ignorância de uma família que põe para fora de casa uma pessoa que nasceu assim. Por isso que eu digo que tem que tomar cuidado com o que fala, porque uma coisa é você emitir uma opinião, né? Opinião é quando você, não gosta de azul. Ótimo, não usa azul. Simples assim. Mas você emitir uma opinião acerca de uma característica de alguém do qual ela não tem controle, isso não é opinião, isso é crime. Isso é preconceito. Por exemplo, eu não gosto de preto. Por exemplo, se alguém fala, não gosto de preto, o que você quer que a pessoa faça? Passa soda cáustica na pele? Porque você não gosta de preto? Isso é preconceito. Isso é um crime. Né? Eu não gosto de trans. O que você quer que eu faça? Eu nasci assim. Então você está tentando emitir uma opinião acerca de um assunto que eu não tenho controle. É uma característica da minha personalidade. Eu nasci assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado em permear essas conversas, porque todo mundo fala o que quer e não se preocupa com a dor do outro. A família é fundamental nesse momento. Muito, muito. Você sabe, muitas desgraças da comunidade LGBT poderiam ser evitadas se a família desse amor. Quando você põe um filho no mundo, você tem que estar preparado para tudo.
Isso é amor, isso é ser pai e mãe, não é só pôr no mundo. Quer dizer, você põe no mundo, mas se não for o que você quer, você vai jogar fora. É isso que muita gente faz, tá errado.